Graça e paz, irmãos. Amém? Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite para cultuá-lo, para agradecer por tudo que Ele é na nossa vida. Amém? Agradecemos, Senhor amado, por estarmos aqui na Tua presença, para Te dar toda a honra e toda a glória devida, Senhor, para Te entregar o nosso louvor. Somos gratos por essa semana abençoada, ó Deus, que está começando, por todos os dias que nós estivemos, ó Deus, na luta, suportando, graças a Deus, a Tua misericórdia e a Tua santa mão poderosa que tem nos sustentado. E nessa noite, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração de toda a Tua igreja que se junta essa noite para erguer a voz e para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Essa nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara essa nação com seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, liberando da sua unção, derramando o seu poder. Deus, sara essa nação com seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Aleluia. Erga sua voz nesse momento, de onde você estiver, e
clame ao Senhor, pois é do Senhor que vem o nosso socorro. É no Senhor que nós temos refúgio, é nele que nós podemos confiar. Confiamos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui.
Louvado seja o Senhor. Nesse momento, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus pelo seu servo, aquele escolhido para entregar a mensagem do Senhor nessa noite. E, Senhor, nesse momento, nós queremos, com os nossos corações ansiosos para receber a Tua palavra, dizer que o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade em nós para nos quebrantar, para abrir o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, receber a Tua mensagem, ó Deus, e que ela não fique tão somente guardada em nosso coração, mas que nós possamos todos os dias das nossas vidas praticá-la, que ela seja o nosso estilo de vida, ó Deus, todos os dias. Abençoa o Teu servo nesse momento. Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 11 ao verso 15. E hoje nós vamos meditar na conversão de uma mulher por nome Lídia. Atos capítulo 16, do verso 11 ao verso 15. Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua graça e bondade, e te agradecemos por esse encontro nesta noite, onde a tua igreja se reúne para celebrar o teu santo nome. No nome de Jesus Cristo, nós rogamos ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente para a compreensão da tua palavra, pois ela é eficaz e proveitosa para a correção, e que possamos compreender, Pai amado, aquilo que a tua palavra está dizendo através de Lucas, para que possamos aprender e dela tirarmos lições. Louvamos o teu nome nesta noite, por estarmos juntos aqui para glorificar o teu santo nome. Te peço que a tua mão potente e poderosa se estenda sobre a vida de cada irmão, de cada amigo presente, e que assim, Pai amado, recebam a bênção do Senhor, pois é o Senhor que guarda o nosso levantar e o nosso deitar. A tua palavra diz que o Senhor guarda de Israel, e assim, Pai amado, nós te agradecemos, porque assim, Pai amado, o Senhor tem nos abençoado. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema desta noite é a ação do Espírito Santo sobre os ouvintes da palavra de Deus. Então, deixa a sua Bíblia aberta nesses 5 versículos e nós vamos ver grandes coisas que Lucas está escrevendo para a igreja. Então, nós vamos ver
a ação do Espírito Santo sobre os ouvintes da palavra de Deus. Então, nós vamos ver no livro de Atos e também aqui nesse parágrafo a ação do Espírito Santo, principalmente do Espírito Santo e também da Trindade. Se nós observarmos, nós vamos ver que Jesus Cristo, antes de ir aos céus, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém e aguardai a promessa do Pai. Então, o próprio Cristo, Filho, ele faz promessa que o Pai fez e o Espírito Santo que vai vir sobre a vida da igreja. Então, nós vamos ver em todo o Novo Testamento a ação da Trindade. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós vamos ver o Pai aprovando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo vindo sobre a pessoa de Jesus, o Filho. Nós vamos ver na Grande Comissão, que é um texto que nós precisamos lembrar quando vamos estudar, principalmente, esse parágrafo aqui da conversão de Lídia, que é: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas. Então, no livro de Atos, nós vamos ver também a ação da Trindade sobre a missão da igreja. Então, nós vamos ver no decorrer deste parágrafo, e nós vimos domingo passado, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. E nós vamos ver no capítulo 2 a promessa. De todas as promessas que a Bíblia tem, algumas são bem rápidas, como a promessa do Espírito Santo. Jesus prometeu, com 10 dias a igreja foi cheia do Espírito Santo, e diz que os 120 foram cheios do Espírito Santo. Imediatamente, eles saíram para Jerusalém para testemunhar daquilo que eles viram e ouviram sobre a pessoa de Jesus Cristo, e o resultado daquela evangelização em Jerusalém foram 3.000 pessoas salvas e batizadas no mesmo dia. Então, nós vamos ver a ação de Deus e a ação também da igreja. Essa unidade, ela é fundamental para a grande comissão. Ou seja, a igreja, ela não tem autonomia, poder para converter ninguém. Ou seja, a igreja tem do Pai a missão de indo, uma ação contínua, fazendo, ou seja, ensinando, e depois batizando e continuando a ensinar para que se firme na graça de Deus. A ação de quem é? Do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos ver isso no Novo Testamento, e isso acontece também hoje na vida da igreja e vai acontecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos ver Pedro, o líder da igreja, com algumas ações do Espírito Santo sobre a vida dele. E a partir do capítulo 13 até o final, nós vamos ver o Espírito Santo agindo na vida do apóstolo Paulo. Ou seja, são representantes da igreja. Amém? Pedro é o representante da igreja em Jerusalém e Paulo é o representante da igreja em Antioquia. Então, eu quero ver com os irmãos rapidamente, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, nós vamos ver a promessa, como já falamos. No capítulo 1 ainda, no verso 8, nós vamos ver a promessa. Que vem sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vamos ver o propósito no capítulo 2, quando a igreja é cheia, porque sem esse poder a igreja não tem condições alguma de cumprir a missão. Por isso que o Espírito Santo, ele nos guia e ele também ilumina nossa mente para a compreensão do Evangelho. Vamos ver no capítulo 11, Pedro dando testemunho da ação do capítulo 10, quando o Espírito Santo fala ao seu coração para que ele vá à casa de Cornélio. E o Espírito Santo também fala ao coração de Cornélio, um gentil, para que ele receba Pedro em sua casa. E dali a casa de Cornélio
recebe o Espírito Santo sobre a sua vida e creem no Senhor Jesus Cristo e são batizados ali. Também nós vamos ver no capítulo 13 o Espírito Santo escolhendo Paulo e Saulo para a viagem missionária. Então a igreja estava orando ali, então o Espírito Santo escolhe Barnabé e Saulo para a viagem missionária. E também vamos ver no capítulo 15, que nós vimos anteriormente, Paulo levando a carta do Concílio de Jerusalém para as igrejas na Ásia Menor e agora se dirigindo para a Europa. E nós vamos ver no capítulo 16, domingo passado, o Espírito Santo impedindo que Paulo viesse continuar pregando na Ásia. Mas o objetivo era a Europa, como vimos domingo passado. Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo na obra missionária na vida da igreja. A pergunta que nós precisamos fazer diante desse texto é: o Espírito Santo continua agindo com o mesmo propósito? Sim, continua. O Espírito Santo ele é derramado sobre a vida de todo aquele que crê. E nós somos testemunha onde quer que nós venhamos estar. Quer ver uma coisa interessante? Quantas vezes o Espírito Santo já ardeu no nosso coração para nós falarmos de Jesus para uma pessoa? Já aconteceu com você? O Espírito Santo ele fala claramente: olha, fala de Jesus para aquela pessoa. E a gente se enche de alegria, se enche de ânimo, mas na hora de dar o passo em direção ao pecador, a gente se pergunta: o que é que eu vou falar? Porque não tem estratégia. Precisa da estratégia. A estratégia também é fundamental. O que é que eu vou falar? Então, o Espírito Santo, na ação da conversão das pessoas, ele continua agindo na vida da igreja, na vida de todo aquele que se colocar e dizer: não, hoje eu vou falar de Jesus para alguém. Então, quer ver uma coisa interessante na vida do crente? Se propõe a falar de Jesus para alguém essa semana. Por exemplo, ore hoje e diga assim: Senhor, dai-me uma pessoa nessa semana para que eu fale do teu amor para ela. E você se prepara orando com a palavra, textos como, por exemplo, João 3,16, que vai falar do amor, Romanos 3:23, que vai falar da condição do homem, está destituído, 6:23 vai falar do dom gratuito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Romanos 8 vai falar que com o coração se crê e com a boca se confessa. João também, capítulo 5, verso 24, vai falar da salvação. Todo aquele que ouve, crê, se arrepende, será salvo. Então, tem vários textos que nós podemos aplicar na vida das pessoas. Então, nós precisamos, pelo menos, decorar de 4 versículos. Se nós conseguimos decorar 4 versículos, nós conseguimos falar do amor de Deus para as pessoas. Paulo aqui, nós vamos ver que ele estava preparado juntamente com a sua caravana para a mensagem do Evangelho. Eu quero analisar esse texto. Talvez um dos textos das viagens missionárias de Paulo que é mais pregado é esse da conversão da Lídia, que o nome dela não é Lídia. Na realidade, nós não sabemos qual é o nome dela, mas nós vamos ver aqui no texto. Então, veja aí, o texto está dividido em 2 momentos. Do verso 11 ao verso 12, parte A, nós vamos ver Paulo cumprindo a obediência do Espírito Santo. Nós vimos no parágrafo anterior. E louvado seja Deus, porque Paulo agora está na rota de Deus. Paulo está na rota do Espírito Santo. Ou seja, após ele ter uma visão do homem da Macedônia, onde este homem faz 2 pedidos, para que ele venha à Macedônia e que ele ajude as pessoas da Macedônia. Então, ali na Macedônia, nós vamos ver a cidade de Filipos. Então, veja aí como se deu, a partir do versículo 11, essa viagem para
a Europa. E aqui, irmãos, como eu disse, quando nós lemos esses 5 versículos, nós temos que ter 2 passagens na nossa mente. Uma é uma ordem. E qual é essa ordem? Indo, fazendo, batizando e ensinando. Nós vamos ver isso aqui. Ou seja, a ordem, ela está se cumprindo na vida da igreja. E nós vamos ver também o propósito de Lucas no livro de Atos, que é 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então Paulo agora está sendo uma testemunha na cidade de Filipe. E o Espírito Santo está agindo sobre a vida dele. Então, veja aí o versículo 11, quando diz, tendo, pois, navegado de Troade, aonde eles amanheceram, foram até o porto, compraram passagens para quem? Para Paulo, Timóteo, Filipe e Lucas. Amém? Então, Lucas faz parte dessa caravana. Seguimos em direitura ou em direção a Samotrácia, né? Samotrácia, que é uma ilha grega. Então, essa ilha aqui, ela está no meio do caminho, né? Indo da Ásia para a Europa. E é muito interessante, aqui é muito rápido esse versículo 11, mas aqui, irmãos, tem muita coisa, como, por exemplo, perigo de morte, navegar sem nenhum instrumento, né, durante a noite. Por que eles param nessa ilha, né, nessa ilha chamada Samotrácia? Porque nela tem uma montanha a 1.800, né, metros de altura a nível do mar, que era como se fosse um farol. Então, quando eles avistam aquela montanha, eles seguem e eles atracam nessa ilha para passar a noite. Eles estão na metade do caminho. E no dia seguinte, você vê que amanheceu o dia, né, aí no texto, então, no dia seguinte, a Neápolis, ou seja, uma outra ilha. Então, se você fazer uma pesquisa no YouTube sobre essas 2 ilhas gregas, por exemplo, a ilha de Neápolis, você pode colocar lá a atual Kavala com K mesmo, você vai ver uma cidade muito bonita, né, moderna, turística, porém, uma cidade também que tem ainda a arquitetura da época romana, porque elas são províncias romanas aqui. E após eles saírem de Neápolis, eles vão para Filipos, que é uma das cidades principais da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Então, eles chegam nessa cidade. Veja que essa viagem ela é tranquila, não há nenhuma perseguição, não há naufrágio, né? Então, eles vão tranquilamente cortando aí o mar Egeu para chegar nesta cidade. E aqui nós vamos ver 2 lições muito importantes, muito importantes. A primeira, irmãos, que na missão da igreja ou na nossa missão diária, nós precisamos estar na direção correta. E como é para entender que nós estamos na direção correta? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Hoje nós temos comunhão com Deus através da sua palavra. Então, se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos debruçar na palavra dele e dela tirar orientações. E a outra está conectado com o Espírito Santo. Se você está conectado com a palavra e com a oração, o Espírito Santo, você não vai ter dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, para que ele te dê direção. E mesmo que o Espírito Santo não fale ao seu coração, você cumpre a ordem do Pai, ou seja, indo, fazendo e ensinando. Então, nós não podemos esperar, eu não ouvi hoje a voz do Espírito Santo para pregar o Evangelho, não precisa, porque essa ordem já foi dada. Agora, quando o Espírito Santo de Deus, ele tem uma pessoa específica que ele quer salvar e é urgente, como era o caso de Filipos, ele vai falar no teu coração. Quantas vezes a gente passa na rua, passa por pessoas e a gente arde o nosso coração para falar de Jesus para aquelas pessoas. Então,
é dessa maneira que o Espírito Santo trabalha até o dia de hoje. E nesse momento, Paulo e a sua caravana chegam na cidade de Filipe, Macedônia, a Europa. E aqui, como eu disse, tem duas lições. Primeiro, você está na direção certa, né? Por mais que o nosso planejamento ele seja fundamental, e é fundamental, e Deus ele quer que a gente se organize e faça planejamento, como Paulo fez para estar na Ásia Menor, só que o propósito bíblico é que ele chegue até os confins da terra. E aonde é os confins da terra? É na direção da Europa, que é Roma. Então, se Paulo ele faz o planejamento para estar na Ásia Menor, ele estaria até hoje. Por quê? Porque era cômodo, apesar do apedrejamento, apesar de muitas coisas que ele passou ali, mas ele tinha um amor por aqueles irmãos, os quais ele pregou na primeira viagem. Porém, a missão era em direção à Europa. A Ásia, depois ele vai voltar para lá, como Éfeso, né? Vai passar alguns anos em Éfeso, vai passar de novo pela Ásia, mas agora ele precisa expandir o evangelho. Por exemplo, nós como igreja em repartimento, já me disseram que aqui tem uma média de 16 bairros, né? Então, qual é a missão da igreja? Alcançar esses bairros. Aí o que nós precisamos fazer? A estratégia. Qual é a estratégia? Nós vamos sentar e vamos ver, por exemplo, qual é o teu bairro? Novo Horizonte. Quantas famílias da igreja moram lá? Algumas famílias. Então lá já dá para começar uma igreja. Aliás, a igreja já está lá, né? E a igreja já pode reunir nesse bairro pelo menos uma vez por semana para alcançar os seus vizinhos e amigos. É uma estratégia. Amém? Então a estratégia agora de Paulo é pregar na cidade de Filipe. Então, no finalzinho do verso 12 diz que nesta cidade permanecemos alguns dias. Não sabemos quanto tempo eles passaram nessa cidade, mas nessa cidade acontece algo muito interessante a partir do versículo 13. Uma igreja que ora e ensina. Irmãos, tem duas coisas, aliás, algumas coisas que é privilégio da igreja. Ninguém mais neste mundo pode fazer isso, porque esse privilégio foi dado para mim e para você. A igreja, por exemplo, orar é um privilégio da igreja. Amém? Amém, irmãos? Então, o que é que Jesus ele ensina? Orai sem cessar. Quando quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto em secreto, fala com Ele. Os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a orar. Amém? O próprio Cristo ora em João 17, a oração sacerdotal. Então nós vamos ver que a oração, ela não pode ser repetitiva, ela tem que ser objetiva, é um diálogo, né, com Deus. Então, quem nos deu esse privilégio? Deus. E além de tudo, o Espírito Santo ainda ora por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos pedir aquilo que precisamos, mas Ele sabe o que precisamos, então Ele intercede por nós. Então isso é um privilégio da igreja. Uma outra coisa que é privilégio da igreja é o ensino. Ou seja, repousa sobre a igreja o indo, o fazendo e o ensinando. Que nós chamamos de evangelização, testemunho, pregação. Ou seja, é o ensino da palavra de Deus. Eu posso ensinar uma pessoa com João 3,16, falando do amor, a condição, né, que Deus deu o seu Filho, a condição para o homem crer e a condição que não é ele que escolhe, mas a palavra que vai persuadir o seu coração, né, aonde, por meio da fé, ele pode alcançar a graça de Deus. Então, é um texto que nós podemos falar do amor de Deus. E esse texto aqui, ele vai falar exatamente desse privilégio da igreja, da oração e também do ensino. Veja no verso 13 que Lucas nos informa corretamente que é um sábado. Então, para o judeu, o que é que o judeu faz no sábado pela manhã?
ele sai para orar, ou seja, para a sinagoga. Assim como nós, no domingo, a gente se apronta, a gente se prepara e vem ao templo como igreja do Senhor para celebrar e também para aprender com a palavra do Senhor. Então, é um sábado, só que eles não vão a uma sinagoga. E por que eles não vão a uma sinagoga? Porque não tem uma sinagoga em Filipos. Para uma sinagoga ser instituída, precisa de 10 líderes, pais de famílias, judeus, para instituir uma sinagoga. E nós vamos ver que a cidade de Filipe era uma cidade completamente romana, gentílica, e não tinha muitos judeus ali nessa cidade. Então, por isso que não havia uma sinagoga. Então, é muito interessante, só pegar um gancho aqui, quando Israel estava na Babilônia como cativo, e eles começaram a perder a raiz. Qual era a raiz? Os costumes de estar orando, de estar meditando, de estar contando a história dos patriarcas. E o que foi que eles fizeram? Eles se reuniram em cada 10 pessoas e começaram a se reunir nos lares, ou seja, na casa de cada judeu. Ou seja, a igreja estava reunida, orando e também meditando na palavra de Deus. Não tem uma sinagoga aqui, porque não tem judeu suficiente para começar uma. Então, se não tem, então diz o texto que eles saíram da cidade para junto do rio. Ou seja, era costume não só de Paulo e a sua caravana, mas de outras pessoas que moravam em Filipe, que iam para a beira do rio para estar meditando, orando diante do Senhor. Então, veja aí, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. Ou seja, provavelmente um lugar onde outras pessoas se reuniam para orar. Então, o costume do judeu pela manhã, no sábado, era se consagrar ao Senhor. Nós, como batistas, nós nos reunimos no domingo, que é o primeiro dia da semana, também é o dia em que Cristo ressuscitou e é o dia também que a igreja no Novo Testamento começou a se reunir. Então, por isso que nós nos reunimos no domingo à noite. E por que que nós nos reunimos no domingo? Para nós tirarmos um tempo maior de oração, um tempo maior para ler a palavra de Deus, um tempo maior com a família e etc. Então, isso é um princípio e nós não podemos perder esse princípio. Então, diz que esse lugar era um lugar típico para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, ou seja, aquele lugar também se reunia algumas mulheres, dentre elas Lídia, e haviam outras mulheres que se reuniam ali para oração. E essa aqui é a primeira ação da igreja em Filipe. Amém? Então, essa é a primeira ação deles, missionária, de oração, e depois eles vão começar, como diz aí o final do verso 13, falamos às mulheres que para ali tinham ido. Amém? Então, veja duas coisas aqui muito importantes na missão da igreja. A primeira é a oração. A igreja precisa estar orando, não só no sábado, mas todo dia nós precisamos estar orando a Deus para pedir a direção do Senhor. E a outra, precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus ou também para ensinar a palavra de Deus, como estamos vendo aqui nesse texto. Amém? Então, nós vimos aí duas características da igreja na segunda viagem missionária, que é a oração e também o ensino. No verso 14, nós vamos ver a conversão de Lídia. É muito interessante aqui porque esse texto quebra alguns paradigmas com relação à conversão. Amém? Então, nós vamos ver aqui nessa conversão a ação da igreja e também a ação do Espírito Santo. Ou seja, essa unidade resulta na conversão das pessoas. Por isso que a igreja precisa estar conectada,
a igreja precisa estar se planejando, a igreja precisa estar apta para testemunhar do amor de Deus. Então veja que no verso 13 diz que elas estão ouvindo, né? Ou seja, elas foram para aquele lugar e Paulo está falando. Deixa eu fazer uma pontuação aqui. Parece que tudo converte para Paulo, né? Aqui, como também quando a gente vê o capítulo 2 de Atos, parece que só Pedro pregou em Atos, né? Não é verdade? E parece que só Pedro estava pregando para 3.000 pessoas. E quando nós vamos ver o enredo do texto, nós vamos ver que os 120 estavam pregando, testemunhando em Jerusalém, e o resultado foi que aquelas pessoas creram, se arrependeram, e se arrependeram de quê, pastor? Se arrependeram da incredulidade no Messias, porque eles eram judeus. Então tem muita gente que gosta de Jesus, gosta de Deus, vai à igreja, mas ainda está incrédulo com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ali, 3.000 pessoas se batizam. Como é que a gente batiza 3.000 pessoas? Divide 3.000 por 120, dá 25. Então, uma pessoa daquela, dos 120, batizou uma pessoa. Então, nós vamos ver que aquelas pessoas foram batizadas no mesmo dia, se arrependeram e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 14, diz que certa mulher, por que ele diz certa mulher? Porque ele não identifica o nome de batismo desta mulher. Ele diz que ela era chamada de Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, ele dá duas características aqui da Lídia, né? A primeira, a sua profissão. Ou seja, Lídia era uma empresária além do seu tempo, né? Por quê? Porque Lídia ela era da cidade de Tiatira, então por isso que o nome, ela era conhecida como Lídia, era uma referência à sua cidade de origem, que era na Ásia. E na sua cidade de origem, as pessoas, elas tingiam tecidos para ficar vermelho, cor de púrpura, né? E quem usava esse tipo de pano? Somente o clero, né? Então, governadores, né? Reis ali, principalmente da hierarquia romana, usavam roupas vermelhas. Nós vamos ver isso nos filmes, né, medievais, nos filmes romanos. E quem era representante aqui era Lídia, na cidade de Filipe, na Europa. Ou seja, ela era uma empresária além do seu tempo. Uma outra coisa que Lídia tinha e que Lucas nos mostra é que ela era uma mulher temente a Deus. Ou seja, isso significa que ela já havia ouvido falar do Messias, ela já era adepta também do judaísmo, porém, ela ainda não havia tido um encontro com Cristo. Amém? Então, aqui nós vamos ver que Lídia, dentro do nosso contexto, ela era uma pessoa religiosa, porém, não era uma pessoa convertida. Amém? Isso é muito interessante. Para que as pessoas religiosas se tornem convertidas, elas precisam ouvir do Evangelho. E o que é que a Bíblia diz? Como se converterão se não há quem pregue, quem ensine, quem esteja indo, fazendo discípulos e ensinando. E essas duas informações são muito importantes. Então, uma certa mulher, ou seja, o nome dela era Lídia, proveniente de Tiatira, era vendedora de púrpura, era uma mulher temente a Deus e nos escutava. E nos escutava. Isso aqui é muito importante. Nos escutava. Então, a conversão vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa semana, ontem, a irmã Ana, da Via Sinal 7, me ligou e contando a bênção. Ela disse, pastor, nós estamos agora nos reunindo nesta quarentena aqui em casa. Então, eu
o meu esposo, João, a minha nora, os meus netos, a minha filha, e os meus netos já estão lendo a Bíblia, já estão orando e estão participando. E o meu esposo está cantando, está louvando a Deus. Eu disse, amém, irmã, continue. E ela disse, pastor, mesmo que termine a quarentena, eu vou continuar. Então, brevemente, ela vai colher frutos dentro do seu lar. Ou seja, o seu lar é um campo missionário. E cabe a ela agregar a sua família, levando eles à oração, a uma reflexão na palavra de Deus e louvando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando ela me contou esse testemunho, eu lembrei desse texto aqui, aonde Paulo e também Lídia aqui vai fazer a mesma coisa no versículo 15. Mas eu quero analisar ainda o versículo 13 com os irmãos. Então, versículo 14. Então, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Eu quero só ler um texto aqui rapidamente com os irmãos, que é João, capítulo 5, verso 24. João 5, estou em Atos. João 5, 24. Olha o que diz João 5, 24, com relação ao que vai acontecer com Lídia. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer conduzir alguém a Jesus? Então compartilhe o evangelho com essa pessoa, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar com fé, confiando nele. E a palavra de Deus vai gerar isso no coração da pessoa a partir do momento que a gente venha fazer uma semeadura. Em verdade vos digo. Quem ouve, Lídia está fazendo o quê? Ela está ouvindo. Paulo está falando e ela está ouvindo a minha palavra. Paulo está pregando o quê? Paulo está pregando as profecias do Antigo Testamento, né, sobre o Messias e aquilo que aconteceu já em Jerusalém e vai acontecer também em Filipos, começando com a vida de Lídia. Então veja, a palavra, e crer naquele que me enviou. O que é crer? É confiar. Ou seja, é se lançar sobre, né, aquilo que Paulo está falando com fé. Qual é o resultado disso? Tem a vida eterna. Esse é o resultado. A vida eterna é o dom gratuito de Deus. Não entra em juízo, ou seja, todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador mediante a fé na sua vida, não vai ser julgado com relação à salvação. Amém? O cristão ele vai ser julgado pelas suas obras, pelo seu ministério que Deus deu a ele. Mas com relação à salvação, não. Então, no dia do juízo, Jesus vai dizer, não, esse aí está registrado aqui, na data, o dia, o horário, quem pregou, né? Aonde ouviu e no momento que a graça chegou na vida dessa pessoa. Mas passou da morte, ou seja, toda pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é uma pessoa morta. Morta em que sentido? Espiritualmente. Ela não vê, ela não ouve, ela não raciocina, né? Ela não consegue desenvolver uma fé dela mesma. Então, ela precisa da ação da graça, passou da morte para a vida. Ou seja, é o que vai acontecer com Lídia aqui. Então, veja no versículo 14. Agora, a ação do Senhor sobre a mente dela. Olha como acontece. Veja aí. Isso aqui aconteceu comigo e aconteceu com você. Você lembra quando aconteceu com você? Você lembra? Olha aqui como aconteceu com Lídia. Então, o que está acontecendo? Eles estão num lugar de oração. Ali havia várias mulheres,
várias pessoas ali, ouvindo o que Paulo estava falando, e aí diz assim, o Senhor, e o Senhor aqui é Kyrios, ou seja, é Jesus. Lembra como nós lemos anteriormente, o Espírito de Jesus? Lembram? Então, o Espírito Santo representando a pessoa de Jesus. Lembra o que Jesus disse? Aquele que o Pai me dá, jamais lançarei fora. Olha Jesus aqui recebendo Lídia. Ou seja, o Senhor lhe abriu o coração. O que foi que Jesus fez? Abriu o coração? Não, ele abriu a mente de Lídia. Ou seja, a mente de Lídia começou a ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus para a compreensão da palavra. Então a palavra vem como luz. Lembram, após o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, o que é que Jesus disse para os discípulos? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas é luz própria do crente? Não. A luz vem de Cristo na vida do crente, como está acontecendo na fala de Paulo aqui. Então, o Senhor abriu o quê? O entendimento para atender, ou seja, para ouvir as coisas que Paulo dizia. Amém? Então, nós vamos ver nesta ação aqui, o próprio Espírito Santo convencendo Lídia do pecado, da justiça, do juízo. Amém? E no momento aqui, ela entrega a sua vida a Cristo Jesus. Tem algum apelo aqui nesse texto? Paulo fez um apelo, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Tem? Não tem. Porque a graça é irresistível. Ela é irresistível. Muitas vezes, quando a pessoa vem a um culto numa igreja, ela já vem decidida. Ela só vem confirmar, como vai dizer Mateus capítulo 10, verso 31. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante do meu Pai. Então, essa ação, ela é do Espírito Santo de Deus na vida do ouvinte da palavra dele. Então, o Senhor lhe abriu o coração, o entendimento para atender às coisas que Paulo dizia. Não sabemos qual era a mensagem que Paulo estava dando, mas eu não tenho dúvida de que ela era cristocêntrica. Ou seja, Paulo estava pregando sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor, a sua morte, sepultamento, ressurreição e também o dom que é a vida eterna e a promessa que é o Espírito Santo de Deus. O que acontece quando uma pessoa ela recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida no Novo Testamento? Imediatamente ela é batizada. Ou seja, ela vai dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Aí no versículo 15, o convite da nova convertida por nome de Lídia, aqui dado por Lucas. Então veja aí, depois de ser batizada, ou seja, esse batismo ele é um simbolismo do sepultamento, da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e ela está dando um testemunho público de que agora ela não é uma mulher somente temente a Deus, mas agora ela se tornou uma serva de Deus. Uma mulher fiel a Deus. Então, depois de ser batizada, esse batismo também, ele simboliza a circuncisão da mente. Lembram aí? O Senhor lhe abriu o coração, o Senhor lhe abriu a mente. Então, a mente dela agora está circuncidada. Amém? E no corpo, ela está dando testemunho através do batismo. Ou seja, Lídia, a partir daqui, ela é uma nova mulher. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Não sabemos quantos. Não sabemos se Lídia era viúva, não sabemos se Lídia era solteira, mas nós sabemos que Lídia era uma grande empresária, uma mulher que era temente, agora é convertida a Cristo Jesus, e toda a sua casa estava no lugar de oração, ouvindo a palavra de Deus também. E eles todos foram batizados naquela manhã de sábado. Nos rogou dizendo, ela não perdeu tempo, né? Por isso que ela é uma mulher além do seu tempo. Ela não perdeu tempo,
Ora, eu também não perderia tempo, eu queria levar Paulo e companhia para casa, mesmo que Paulo ele está ali de viagem, ele não tem casa, né, dinheiro muito pouco, né, na mão de missionário, é só para o que faz necessidades básicas. Então, provavelmente Lídia tem uma casa grande, por quê? Porque ela é uma empresária, tem que guardar mercadoria, tem vendedores, né, provavelmente pessoas que estão sobre os seus cuidados, então ela não perde tempo. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, olha só, pouco tempo, né? Muito pouco tempo ali, e provavelmente nós não sabemos o tempo aqui, a hora, se é no final do dia ou no final da manhã, mas olha, já que vocês me conhecem, o pouco que vocês me conhecem, então eu sou uma mulher fiel ao Senhor, então, diante disso, entrai em minha casa e aí ficai. Então, olha, vamos ficar lá em casa, tem espaço para todo mundo, vocês são meus convidados. E aí aqui, irmãos, é algo, por isso que no finalzinho do verso 14 diz assim, e nos constrangeu a isso. Por quê? Porque quebra o paradigma. Quebra o paradigma, porque seria impossível judeus se agregar à casa de um gentio, né? Principalmente para ser hospedado ali. Cristo foi fortemente criticado quando entrou na casa, né, de publicanos e fariseus. Então, veja, e nos constrangeu a isso, ou seja, quebrou o paradigma, eles foram para a casa de Lídia, e na casa de Lídia começou ali a igreja de Filipe. Amém? Qual é a lição que nós tiramos aqui do versículo 14 e o versículo 15? A primeira, a ação do Espírito Santo, ela tem que ser de comum acordo com a ação da igreja. Amém? Isso está muito claro no texto. Então, o que nós precisamos fazer como igreja? Duas coisas muito simples. Primeira, planejar um evangelismo estratégico, por exemplo, como multiplique repartimento, né? É uma ação estratégica para você reunir em pequenos grupos, um período de 1 ano, com um líder, um auxiliar, convidando as pessoas para um momento durante a semana, abrir estudos bíblicos e orar e pregar a palavra do Senhor a essas pessoas. Essa é uma estratégia da igreja. Outra estratégia da igreja pode ser, por exemplo, por bairro. Então, se tem 2 famílias num bairro, também forma um pequeno grupo com o objetivo de levar seus vizinhos, parentes e amigos a Cristo Jesus, reunindo uma vez por semana, como a irmã Ana está reunindo a sua família. Ela me disse, pastor, assim que passar a quarentena, eu já convidei meus vizinhos, mas disse para eles virem só depois da quarentena. Então, ela já está ampliando o seu campo missionário. E também nós podemos fazer isso aqui de maneira individual, porque indo para o trabalho, indo para qualquer um lugar aonde tiver uma pessoa não cristã, a gente pode testemunhar do amor de Deus. E não quer dizer que toda vez que nós vamos testemunhar para uma pessoa, ela vai se converter. Amém? Isso significa que você está lançando uma semente. Quer ver uma coisa muito interessante? Comece a lançar semente no coração dos seus filhos, através da oração, do ensino bíblico e etc. Amém? Uma outra coisa muito interessante nesse texto, e uma lição para nós, é sobre os dons. Né? Qual é o dom de Lídia aqui? É hospitaleira, não só dos missionários, mas também de outras pessoas. Irmão, todo cristão, ele precisa desenvolver essa envergadura, mesmo que não tenha o dom. Mas a sua casa, o seu sofá, a sua sala, ela pode ser missionária. Amém? Ou seja, convide as pessoas para uma reunião de oração. É uma das coisas que ninguém rejeita, oração. Ninguém rejeita oração. E o crente sabe fazer isso. Então, esses 5 versículos bíblicos, eles vão nos mostrar essas lições para as nossas vidas, como no versículo 11 e 12, a obediência de Paulo com relação ao Espírito Santo e o campo que ele deveria atuar, que era Filipos. A segunda lição do verso 13 é que nós precisamos estar
continuamente, seja individual, em família, como igreja, orando e aprendendo. A igreja, ela é uma escola de ensino. E no versículo 3, nós vamos ver uma mulher comum da sociedade, uma empresária, mas uma mulher tipo A, ou seja, ela tinha uma alta aceitação pelo evangelho, né? Então, ela religiosa, mas ela precisava ouvir a palavra de Deus e assim o propósito de Deus era salvá-la e assim foi. E no verso 15, nós vamos ver esta mulher dando testemunho da sua fé em Cristo Jesus através do batismo e também exercendo o dom da hospitalidade. Amém, meus irmãos? Então, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém? Estamos voltando aos poucos à casa do Senhor e assim nós precisamos sair nesta noite daqui com esse sentimento de cumprirmos a nossa missão, o nosso indo, fazendo e ensinando, batizando e também cumprindo aquilo que Atos 1:8 está dizendo. E talvez os confins da terra seja a sua própria casa, né? O seu campo missionário. Amém, meus irmãos? Eu quero orar e agradecer ao Senhor, convido todos a ficarem em pé, e logo após a oração, o irmão vai louvar ao Senhor e nós vamos assim devolver os nossos dízimos e ofertas. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, uma palavra viva que nos traz um testemunho tremendo, Pai amado, no campo missionário, a ação da igreja, através, Pai amado, da ação do Espírito Santo, de Cristo Jesus, aonde nós precisamos, Pai amado, todos os dias, aonde quer que venhamos estar, comunicar, Pai amado, o teu amor, comunicar, Pai amado, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Deus eterno se não for através do Senhor. Pai, nos encoraja e nos dá ousadia, para que assim, Pai amado, venhamos testemunhar do teu amor. Pai, no nome de Jesus também, que possamos diariamente ter um momento de comunhão com o Senhor e também estar aptos para, no momento em que o Senhor queira nos usar como instrumento em tuas mãos, e mesmo diante disso, Pai amado, precisamos comunicar o Evangelho. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja presente, aqueles que estão nos assistindo, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um, guardando, iluminando, restaurando e sustentando. Nós cremos nisto, Pai amado, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas e tem nos ensinado dia após dia aquilo que está na tua palavra. No nome de Jesus, leva-nos em paz em nossos lares e nos conceda uma noite restauradora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir